A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quero trazer hoje uma palavra para a nossa meditação, que está no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, que diz assim: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Essa passagem é muito bonita e nos faz meditar no andar com Deus. O capítulo 5 vai nos contar a história da genealogia de Sete e vai dizer de homens que nasceram e morreram. Todos os versículos, quando é mencionado algum homem no final, e morreu, e morreu, e morreu. Mas a partir do versículo 21, que vai haver aí uma alteração, uma mudança, porque entra em cena um homem chamado Enoque. E na história de Enoque não aparece e morreu. A história dele é alterada, ali acontece uma pausa, uma vírgula nessa história. E o que eu quero meditar com vocês hoje é o andar com Deus. Como é diferente quando nós andamos com Deus. Porque o andar com Deus vai além de status, vai além de posição. O andar com Deus requer renúncia. Não é mais a nossa vontade, mas é a vontade do Senhor. E quando nós aceitamos a vontade do Senhor, porque andamos com Ele, entendemos sim, aí podemos viver a palavra quando diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O andar com Deus nos faz próximos a Ele. E aí nos tornamos amigos de Deus, porque a palavra vai dizer que aí Ele não nos chama mais de servos, e sim de amigo. E Amós 3,7 vai nos dizer que ali Ele revela os seus mistérios, Ele revela a sua vontade aos seus amigos, porque andamos com Ele. E aí eu acho lindo porque o Salmo 91,14 diz assim: quando nós nos apegamos a Deus e conhecemos o seu nome, e nos apegar a Deus é andar com Ele, porque eu só posso me apegar a alguém que eu ando com Ele. E quando eu ando com Deus, me apego a Deus, eu deixo o Senhor segurar em minhas mãos e me direcionar. Não seguindo mais os meus próprios caminhos, mas querendo seguir e traçar os caminhos de Deus, porque eu estou andando com Deus. E quando eu ando com Deus, Ele confirma os meus passos sobre a terra, como o salmista diz, e os passos de homem bom são confirmados pelo Senhor. Quando eu ando com Deus, eu entendo o meu chamado. Quando eu ando com Deus, eu falo sim para a vontade dEle, para o chamado que Ele tem na minha vida. Aquilo se torna leve. Quando eu ando com Deus, eu tenho segurança nos caminhos, pelos caminhos que Ele me leva. Como filho, observe uma criança. Ela tem um apego ao seu pai, à sua mãe. E aí quando ela se vê longe ou distante, quando alguém pega aquela criança no colo, ela esperneia, ela chora porque ela tem segurança ao lado e nos braços do seu pai. Observa, um bebê, ele está chorando, desesperado, mas quando você entrega este bebê para sua mãe, ele sente um alento, uma calma, porque ele está nos braços do seu pai. Porque ele está nos braços da sua mãe, porque ele sente segurança. Assim somos nós quando nós andamos com Deus. Sentimos seguranças no braço do Pai. Deixamos o Senhor nos guiar, sabendo que Ele só tem o que é bom para as nossas vidas. Porque Deus, Ele não somente é bom, mas Ele é o Criador da bondade. E por isso que nós estamos aqui, por isso que você está aqui hoje assistindo esse vídeo. Porque Deus, Ele é bom, Ele é o Criador da bondade. E porque Ele quer que nós nos achegamos a Ele de uma tal maneira que andemos com Ele, para conhecer a vontade dEle, para que a nossa história seja mudada, seja diferente de tantas outras. Alguém pode olhar e falar assim, mas a história dela vai ser como a dos antepassados, a do seu pai, a da sua mãe. Não, quando nós andamos com Deus, a nossa história ela é mudada. Existe uma diferença, existe ali, às vezes não um ponto final, mas uma vírgula. Existe a virada da página. Quando nós andamos com Deus. E quando nós andamos muito com alguém, passamos a nos parecer com Ele. Veja os discípulos, quando andavam com Jesus, eles eram parecidos com Jesus. Quando Jesus foi preso, a Bíblia vai nos dizer que alguém viu Pedro e falou assim, mas olha, você andava com ele.
Você parece com Ele. E quando nós andamos com o Senhor, nós nos passamos a parecer com Ele. Então que possamos andar com Deus. Para que podemos conhecer a vontade dEle, viver a vontade dEle e o melhor que Ele tem para as nossas vidas nessa terra. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima.